Como é que vocês estão? É muito bom aparecer de novo na sua telinha, quer dizer que você está assistindo as videoaulas, eu fico muito contente com isso. Hoje nós vamos falar sobre o povo Inca. O povo Inca, Sextuano, é um povo que vivia no Peru, tá? Aliás, o Império Inca, eles eram um povo com uma grande civilização. O Império Inca se estendia da Colômbia até a Argentina, não toda a Argentina, mas uma grande parte da Argentina. O centro do Império Inca era o Peru, como eu já falei, a capital era Cusco, tá? E a língua que eles falavam era o Quechua. Uma coisa muito interessante sobre o Quechua é que ele ainda é falado até os dias atuais. Tá? Então, se você for para o Peru hoje, bom, hoje não dá porque está em pandemia, mas quando voltar tudo ao normal, se você for para o Peru, em algumas regiões do Peru, você vai encontrar muitas pessoas falantes do Quechua. Eu, inclusive, tenho uma aluna que é brilhante na faculdade e que ela foi para o Peru, ela estudou Quechua lá e agora ela faz aulas online aqui do Brasil com um professor de Quechua. Então é uma língua viva ainda, tá? As pessoas sabem falar Quechua. Bom, mas dito isso, o governante do... Eu tô aqui com a colinha para não esquecer nenhuma parte da sua aula, eu fico morrendo de medo de falar a menos. Obviamente, falar a mais não é um problema para mim. Bom, o governante do Império Inca era o Sapa Inca. Sim, o primeiro título dele era Sapa, tá? Você vai falar, a mulher do sapo, professor? Sim, mas não tem nada a ver com o sentido da palavra aqui no Brasil, logicamente. O Sapa Inca, também chamado de O Inca, ele era o chefe supremo do Império Inca. Ele era considerado o Deus Sol, ou pelo menos um representante do Deus Sol na Terra, no mundo dos seres humanos. E ele tinha autoridade total sobre todo o Império Inca. Tá? Os Incas conquistaram as regiões vizinhas e começam, obviamente, a cobrar impostos dessas regiões vizinhas. Mas para você entender o sistema de impostos do Império Inca, você tem que entender a unidade política e econômica do Império, que era o Ayllu. O Ayllu é uma comunidade, então são várias famílias numa mesma área, e quem controla essa comunidade, o chefe dessa comunidade de cada Ayllu, é um sujeito que ganha o título de curaca. Tá? O curaca, ele dividia as terras da comunidade entre as famílias, cada família produzia nas suas terras e o curaca redividia o que eles produziam. E o que eles plantavam e colhiam nessas terras? Já que a base da economia inca, como a base de toda a economia do planeta Terra no século XII, XIII, XIV, XV, tá? Era a agricultura. Eles plantavam milho, quinoa. Você vai falar, pô, professor, o que é quinoa? Quinoa já tem nos mercados por aí. Com essa onda de naturalismo, de saúde que nós vivemos nos últimos 15, 20 anos, a quinoa é um produto que tem se diversificado, tem sido mandado para os mercados sobre farelo, sobre grãos e sobre um monte de coisa. Eu particularmente já comi quinoa, não é o meu prato preferido, mas é um grão como o trigo, o arroz, o feijão, bastante nutritivo. Além da quinoa, o algodão, que era usado para fazer roupas, como é usado até hoje, por exemplo, a minha camiseta é feita de algodão, o abacate, o amendoim, a batata e a batata doce, entre outras coisas. Tá? O sistema de trabalho coletivo, além de esses povos dominados e os próprios incas, né, entregarem a sua produção para o curaca, que redistribuía para as famílias, eles ainda tinham que trabalhar num sistema chamado de minca. A minca era um trabalho que a família, os homens da família faziam
para a própria comunidade. Então, por exemplo, eu tinha que construir uma pontezinha por ali. São eles que vão trabalhar, de graça, tá? Obviamente, isso é para a própria comunidade deles. Então, não é que eles estão trabalhando para outros, eles estão trabalhando entre eles mesmos para melhorar a comunidade. Tem que arrumar uma estrada, a estrada que eles usam, então são eles que vão arrumar, tá? E tem a mita. A mita já não, a mita já é um trabalho obrigatório que esses homens faziam do Império Inca inteiro para o imperador. Então, tinha que construir um templo religioso. Eles é que vão construir, eles vão trabalhar de graça vários meses do ano. Quando eu falo trabalhar de graça, não fique imaginando que eles vão felizes e contentes. Lógico que não. Ninguém trabalha de graça feliz e contente. Lógico que não faz isso, né? E o Império Inca, ele tinha uma forma de escrita chamada de quipo, ou quipo, não sei como é que se pronuncia isso, porque eu não sei quechua, tá? Eu vou perguntar para minha aluna da faculdade como é que se pronuncia, e quando nós voltarmos às aulas eu já vou saber como é que faz isso, tá? E essa linguagem escrita, na verdade, era um sistema de nós e tudo mais, que eles faziam como uma contabilidade, então era uma linguagem numérica, tá? Para controlar quanto já tinha se produzido, quem já tinha trabalhado, quem não tinha trabalhado ainda, era uma organização do trabalho, uma contabilidade. E eles eram tão avançados para a época que eles já faziam inclusive cirurgias, até cirurgias na cabeça. Você fala, pô professor, como é que alguém sabe que eles faziam cirurgias? Porque os arqueólogos encontraram restos de cadáveres e tudo mais em que os ossos tinham passado por processos cirúrgicos e cicatrizado, inclusive na cabeça. Então, o arqueólogo acha um esqueleto, ele vê que ali tem uma marca de um processo de cicatrização. Isso é plenamente possível ser visto pela arqueologia forense, tá? Bom, além disso, eu tenho que falar para vocês sobre a religião inca. Os incas eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses, inclusive no próprio imperador. Esse imperador, ele passava por um processo de transição. Toda vez que o imperador morria, havia uma disputa para ver quem ia assumir o novo lugar do imperador. Não era o filho mais velho que assumia, tá? Ou nem necessariamente um dos filhos do antigo imperador morto. Então há uma disputa entre a nobreza ali. Os filhos aparentemente tinham assim a preferência natural, mas não quer dizer que eles fossem assumir, tá? E depois que o imperador morria, depois dessa briga entrava um outro imperador e esse passava a comandar o império. Bom, e sobre a religião? Como eu já falei, eles eram politeístas. O principal deus era o Viracocha, tá? O Viracocha, criador do mundo, criador do universo para os incas. E eles dividiam o universo, o mundo, a realidade em 3 planos. Um primeiro plano era onde viviam os deuses, o Viracocha e os outros deuses. Um segundo plano era onde viviam os seres humanos normais e o Inca, que era considerado um deus também, mas estava no plano dos seres humanos normais. E existia um mundo subterrâneo, que era o mundo dos mortos, que estavam esperando ali para nascer, né? Então, não é que eles acreditavam em reencarnação, mas existia esse mundo subterrâneo, e aí toda vez que alguém morria, essa pessoa era enterrada, igual nós fazemos hoje em dia, e eles acreditavam que nesse processo de enterrar é como se eles estivessem semeando uma nova vida. Da mesma forma que para nascer uma planta, eu tenho que enterrar a sementinha para a planta germinar, quando eu enterro um morto, eu estou abrindo caminho para outras pessoas nascerem. Eu acho isso sensacional, esse tipo de cultura. Muito diferente da nossa, pelo menos em muitos aspectos, né? Eu sempre falo isso para vocês. Bom, sobre o Império Inca no 6º ano, eu acho que é isso. Ano que vem nós vamos ver a destruição desse império maravilhoso com a chegada dos espanhóis, tá bom? Bom não, né? Porque vai ter destruição. Mas beijão
Pelo menos eu espero que o ano que vem eu dê essa aula para vocês pessoalmente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.